Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de Raciocínio Lógico Matemático. Eu sou a professora Daiane Ramos e hoje nós vamos falar sobre dedução. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito da lógica, Da lógica que trabalha com a argumentação, da lógica que trabalha, com a ideia de eu analisar um argumento, de eu analisar a validade ou não de um argumento. Essa lógica é a lógica que nós falamos ser lógica formal, Ela tem toda uma regra, ela tem todas umas regras de inferências, ela tem toda uma sequência, todo um procedimento a ser utilizado para a gente validar ou não um determinado argumento. E aí, nós já falamos a respeito de proposições, nós falamos a respeito dos conectivos lógicos, e esses conectivos, bem como o valor lógico, quando eu tenho proposições com esses conectivos, elas serão de suma importância, para a gente trabalhar, para a gente analisar a argumentação. Conceitos como tautologia, como equivalência, é preciso que a gente relembre. A tautologia, eu olho para a última coluna da minha tabela verdade, e essa última coluna ela tem que assumir só valores verdadeiros. Independente se as minhas proposições assumem valores falsos ou verdadeiros. A última coluna, ela sempre tem que ser verdadeira. Quando a gente tem esse tipo, aí nós temos o que nós denominamos de tautologia. Qual que é o objetivo de estudo hoje da nossa aula? O objetivo é a argumentação. Mas por que a gente estuda esses argumentos? Por que a gente utiliza esses métodos científicos para provar essas argumentações, para verificar se essas argumentações elas estão corretas ou não? Acompanhe no quadro. Como que a lógica ela pode nos ajudar no dia a dia? Justamente nisso, Nós podemos utilizar a lógica, nós podemos utilizar os argumentos para que a gente consiga tomar uma decisão, para a gente consiga verificar se aquilo que certa pessoa está falando é verdade ou não. Mas para a gente ter esse estudo hoje sobre argumentação, para validação de um argumento, para ver se um argumento é válido ou não, nós vamos precisar relembrar o que é uma proposição. A gente tem que lembrar que é uma afirmação que vai possuir um valor lógico, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. E aí, a premissa é a proposição utilizada em um argumento. Sendo o argumento, ele estabelece uma relação entre as premissas e a conclusão, garantindo assim que uma conclusão a partir das premissas. E quem que é a minha conclusão? É o fato obtido a partir de uma sequência de premissas. Eu tenho um argumento quando nós temos um conjunto de premissas e a partir desse conjunto de premissas nós conseguimos chegar a uma conclusão. A gente consegue concluir algo. Nós vamos analisar hoje como que a gente pode falar se esse argumento ele é válido ou não. A gente pode utilizar a tabela verdade, nós vamos utilizar a tabela da verdade, também nós vamos analisar outros procedimentos. E esses procedimentos, eles levam em consideração dois dos princípios básicos da lógica. Acompanhe no quadro. O primeiro desses princípios é o princípio da não contradição. Uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Esse princípio a gente tem que ter ele bem claro. E também o do terceiro excluído. Uma proposição, ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Por quê? Não tem como ela ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Essa ideia nós vamos utilizá-la bastante num método de demonstração que se chama dedução ao absurdo. Nós partimos de determinadas premissas para chegar nessa contradição, que uma proposição ela é falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Esse, o objeto hoje da nossa aula é a argumentação e o nosso objetivo é provar quando que um argumento é válido ou quando que um argumento não é válido. Vamos começar? Nós temos que para analisar a validade de um argumento, nós podemos utilizar a ideia da tabela verdade. Então, nós temos um determinado argumento, e aí a gente tem que lembrar, um argumento ele é composto de premissas que eu acarreto a uma conclusão. E como que a gente faz a notação desse tipo de argumento? Acompanhe no quadro. A notação, nós vamos indicar as premissas como sendo P1, P2, P3, P4, Pn. Lembrando que as premissas são compostas por proposições. As minhas premissas, eu utilizo as proposições para compô-las. E aí, nós temos a nossa conclusão que nós vamos indicar, quando a gente tem um argumento, dessa forma, P1, P2, P3, P4, Pn, e esse símbolo é quase a nossa condicional, só que ela é barrada aqui, ela tem um traço
aqui, esse símbolo indica que eu tenho um argumento. E como que a gente pode ler? A premissa P1, P2, até a premissa Pn acarretam que. Ou ainda, de que se deduz P1, P2, P3, P4, Pn e assim sucessivamente. Sempre que você ver esse símbolo, nós estamos falando de um argumento. E aí, como que a gente prova que um argumento ele é válido ou não? Um argumento é válido quando as suas premissas são simultaneamente verdadeiras e, inevitavelmente, a sua conclusão também será verdadeira. Tudo bem, as premissas são verdadeiras, então a minha conclusão também é verdadeira. Mas como que a gente analisa se um argumento ele é válido? E aí a gente olha para condicional. Que condicional é essa? A gente não tem as nossas premissas P1, P2, P3, Pn? Esse aqui não é o nosso argumento? Nós vamos analisar a condicional associada a esse argumento. E essa condicional, ela deve ser sempre uma tautologia. Como que a gente monta essa condicional? Vamos pensar. Eu tenho as minhas premissas P1, P2, P3, Pn. Eu vou falar só até P3. Então, eu tenho a minha premissa P1, P2, P3. Isso acarreta numa conclusão. Esse é meu argumento. Para eu analisar se esse argumento é verdadeiro ou não, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a conjunção dessas premissas, ou seja, eu vou aplicar o sinal E, o conectivo E. Então, eu vou fazer P1, E, P2, E, P3, condicional que. E aí, nós analisamos a tabela verdade dessa nova condicional associada. A gente faz as premissas P1 com P2 com P3 e depois a gente analisa a coluna das premissas com a coluna da conclusão. Para verificar a validade, é isso que a gente faz, o primeiro passo, né? Eu acho a condicional associada. E a condicional associada, o que nós temos que fazer? Fazer a conjunção das premissas. Então, vou ter P1, E, P2, E, P3. Primeiro passo. E depois, o que a gente faz? Acompanhe no quadro. Para verificar, nós vamos fazer a condicional, né, associada, que eu acabei de falar. E aí, na última tabela da coluna verdade, na última coluna, perdão, da tabela verdade, nós vamos colocar os valores lógicos da conclusão. Aqui nos slides você vai perceber que eu coloco um espacinho para separar as premissas da conclusão. Essa foi uma forma de eu analisar melhor e não confundir qual que é a coluna da premissa e qual que é a coluna da conclusão. É uma forma que eu trouxe de organizar os dados, mas você pode organizá-los da forma como você quiser. Então, você fez ali a sua tabela verdade, montou a sua tabela verdade da condicional, e aí a gente vai verificar se há uma implicação lógica entre as premissas e a conclusão. E a gente sempre vai buscar uma linha que apresenta essa ordem, ó. Primeira proposição verdadeira, ou seja, as minhas premissas são verdadeiras e a minha conclusão é falsa. Se a gente encontrar esse tipo de linha na nossa tabela verdade, o argumento ele não é válido. Mas por quê, professora? A gente não está associando, a gente não está analisando a condicional associada àquele argumento? Se a gente está analisando, hoje está difícil, gente, se a gente está analisando a condicional associada àquele argumento, nós estamos fazendo uma proposição condicional com outra. E quando que a condicional assume valor falso? Quando assume primeira proposição verdadeira e segunda proposição falsa. Para ser um argumento válido, o que a gente tem que ter? A última coluna da tabela verdade como sendo uma tautologia. E só não vai ser uma tautologia quando a gente tem isso. Premissa verdadeira e conclusão falsa. Aí a gente não tem uma tautologia e aí o nosso argumento ele não é válido. Vamos ver um exemplo? Acompanhe. Antes da gente ver um exemplo. E nós vamos analisar esse argumento. P acarreta em P ou Q. Para isso, quem que é a minha premissa? Aí a gente tem que também saber identificar. A minha premissa é o que está antes do meu símbolo e a minha conclusão é P ou Q. Tá. Como que a gente faz então? Nós vamos construir a tabela verdade e eu já dei um spoiler falando que o argumento ele será válido. Construindo a tabela verdade, nós colocamos de um lado a minha premissa. Aqui eu coloquei uma coluna adicional para a gente fazer P ou Q. Mas a gente não vai comparar essa coluna. A minha premissa é P e a minha conclusão é P ou Q. P ou Q a gente sabe que é verdade, 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 falsidade. E aí a gente compara a coluna da premissa
com a coluna da conclusão. E aí a gente olha, essas duas linhas aqui começam com verdade. Aí a gente vai lá na coluna da conclusão e verifica, eu tenho um valor lógico falso? Não, a gente não tem. Então, o nosso argumento, ele é válido. Por quê? Nós analisamos a coluna das premissas e a da conclusão e a gente verificou se tem uma linha V ou F nessa ordem. E a gente viu que não tem. Mas por que, professora, que a gente buscou essa linha V ou F? Justamente por isso daqui, ó. A condicional associada ao argumento, ela deve ser uma tautologia. E isso só vai acontecer se ao compararmos a coluna das premissas com a conclusão, se a gente não obtém um valor lógico VF. Por quê? V condicional F na condicional, né, é um valor falso, ela assume um valor lógico falso. Esse argumento é válido. Mas será que esse argumento é válido? P condicional Q, primeira premissa, premissa 2, Q, conclusão P. Montamos a condicional associada. Como que a gente monta essa condicional associada? Eu faço premissa 1 e premissa 2. Condicional, conclusão. Essa é a nossa condicional associada a esse argumento. Pronto, primeiro passo, ok. Segundo passo, montar a tabela verdade. Nós temos aqui P e Q, que são as proposições que nós vamos trabalhar. A minha primeira premissa e a gente fez a conjunção dessa primeira premissa com a segunda premissa. Aqui nós temos a minha conclusão. Veja a coluna que eu falei. Eu deixo separadinho aqui para a gente ficar bem claro. De um lado é premissa, do outro é conclusão. Nós vamos ter VVFF, VFV, condicional verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aí a gente faz isso com isso. V condicional V, V, F condicional F, F, V condicional V, V, V condicional F, F. V e F, perdão, gente. É V e F. V e V, V, F, 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 V e V, V, V e F, F. E aí nós comparamos coluna da premissa com coluna da conclusão. Qual é a coluna da premissa? Minha coluna da premissa é essa daqui, ó. Com a minha coluna da conclusão. Aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Então, a gente olha para a coluna da conclusão. Aqui é verdadeiro, mas aqui é falso. Então, o meu argumento, ele não é um argumento válido. Para verificar a validade de um argumento, são esses os procedimentos que você segue. Primeiro, encontro a minha condicional associada. Para fazer isso, eu faço a conjunção com todas as proposições, ou seja, P1, E, P2, E, P3, condicional, conclusão. Ok, depois monto a tabela verdade. Depois, analiso a coluna das premissas com a coluna da conclusão. Busco uma linha em que eu tenho V e F. Se eu tenho uma linha nessa ordem entre premissa e conclusão, o argumento ele não é válido. Se eu tenho uma linha, se eu não tenho essa linha, né, meu argumento é válido. Esse é o procedimento. Cuidado na hora de comparar a coluna da premissa com a coluna da conclusão. Rabisca, escreve, para você não comparar colunas erradas. Nesse caso aqui, a gente teve poucas premissas, mas às vezes a gente tem muitas. Então, às vezes a gente dá uma confundidinha, só para garantir, rabisca, para você não confundir qual é a coluna. Circula, né, destaca as colunas da premissa com a coluna da conclusão. Quando a gente fala em argumentos, nós temos um conjunto de premissas que eu vou chegar a uma conclusão. Para analisar a validade de um argumento, a gente analisa a condicional associada a esse argumento e aí nós conseguimos, né, através da condicional, analisando essa condicional associada, nós sabemos se um argumento é válido ou não. Para ser válido, a condicional associada ela tem que ser uma tautologia. E aí, nós temos alguns argumentos que eles são fundamentais, que a gente não precisa ficar provando que é realmente um argumento válido. Já foi provado, nós vamos ver como que se prova, mas a gente assume que eles são verdadeiros, que eles são válidos, e a gente utiliza ele para operar com outros argumentos. São o que nós denominamos de regras de inferência, que nada mais são do que argumentos fundamentais válidos. Acompanhe no quadro. As regras de inferência, como eu já disse, são argumentos válidos e a gente tem uma série de argumentos. Aqui eu trouxe alguns desses argumentos. Primeiro, a regra da adição. Dada uma proposição P,
dela a gente pode deduzir a sua disjunção com qualquer outra proposição. Por exemplo, eu dei aqui, ó, P, João é médico. Pronto, eu tenho essa proposição P. Dessa proposição eu posso, por exemplo, falar que João é médico ou Pedro é engenheiro. Ou ainda, João é médico ou Tayane é professora. Eu posso adicionar, né, uma outra proposição. A minha conclusão, ela pode ser uma proposição do tipo P ou Q. E aí nós temos esse argumento. Aqui é a minha proposição Q. Nós temos esse argumento. A minha premissa P, eu concluo P ou Q. E, para provar, a gente utiliza a nossa tabela verdade. Por favor, corrijam. Aqui não é falso. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas aqui é verdadeiro. Porque P ou Q é verdade, verdade, verdade. E a última coluna só que é falso. Então, corrijam no seu material, para a gente não ter problema. Quando a gente compara a coluna da premissa com a coluna da conclusão, a gente vai aqui para a linha V. Os dois é verdadeiro. Então, esse argumento é válido. Está provado. A partir de hoje, você vai assumir que se eu tenho uma proposição P, eu posso fazer, a minha conclusão pode ser um P ou Q. Assume que é verdade. A regra da simplificação, dada a conjunção P e Q, de duas proposições P e Q, nós podemos deduzir cada uma das proposições P ou Q. Por exemplo, a gente tem Jorge é médico e Pedro é engenheiro. Aí, quem que é a nossa proposição P? A nossa proposição P é Jorge é médico. E a nossa proposição Q? Jorge é engenheiro. Pedro, desculpa. E aí a gente pode concluir que Jorge é médico. Nós temos aqui P e Q, que é a minha premissa, eu concluo P. E aí nós temos aqui a prova da nossa regra. A prova na nossa regra, gente, da validade de um argumento, ela leva em consideração a tautologia, a condicional. E aí, o que é essa tautologia? Nós não estamos fazendo a condicional associada a esse argumento? Então, nós temos aqui, ó, a minha proposição é P e Q. Eu vou ter P e Q, isso é condicional com P. É isso que nós estamos analisando. Aqui eu vou colocar um símbolozinho da condicional, só para vocês entenderem, porque eu não vou ter espaço para fazer outra tabela verdade aqui. Eu tenho esse símbolozinho da condicional, ok? Eu estou fazendo essa coluna condicional com P. Opa, já estou dando a resposta. P, essa coluna condicional com P. Quando a gente faz essa coluna condicional com P, o que nós vamos ter? V condicional V, eu vou pôr a resposta aqui do lado, tá? V condicional V, nós vamos ter verdade. F condicional V, nós vamos ter verdade. Cadê? F condicional F, nós vamos ter verdade. F condicional F, nós vamos ter verdade. Esse é o resultado da minha condicional, certo? P e Q condicional P. A minha última linha da tabela, coluna da tabela verdade, ela tem o quê? Só assume valores verdadeiros. Como ela só assume valores verdadeiros, nós temos aqui uma tautologia. Só que, para a gente não ficar fazendo toda hora condicional, nós vamos analisar só o caso em que ela é falsa. E para isso, pense nessa linhazinha aqui, ó, nessa linha que eu deixo em branco, como sendo uma condicional. Se você se sentir mais confiante para verificar a validade de um argumento dessa forma. Aqui sendo a minha condicional, aí você faz condicional das premissas com condicional da minha conclusão. Se você tiver tudo verdadeiro, ok, argumento válido porque eu tenho uma tautologia. Se você não tiver tudo verdadeiro, argumento ele não é válido. Por que a gente não faz isso? Por que a gente analisa primeira linha V e segunda linha F? Porque a gente sabe que o único caso em que a condicional é falsa é quando eu tenho isso, V e F. A gente só não faz aqui, ó, isso, porque a gente analisa só o único caso em que não é verdade. Essa que é a ideia da tautologia por trás da validade de um argumento. Nós utilizamos, né, essa condicional. E para ser válido, a condicional ela tem que ser verdade. Na prática, a gente não faz a condicional ao final, mas a gente só analisa
o caso em que essa condicional daria falso. Se você não tem esse caso, ok, é uma tautologia, você pode depois, né, fazer lá no finalzinho, como eu fiz aqui, e aí você vai perceber que realmente é uma tautologia, então esse argumento é válido. Vamos para a próxima regra, acompanhe. Que é a regra da conjunção. Se eu tenho duas proposições P e Q, nós podemos fazer a conjunção dessas proposições. Isso é algo que a gente já tem usado bastante, né, na validade dos nossos argumentos. Então, Jorge é médico, Pedro é engenheiro. Eu posso concluir que Jorge é médico e Pedro é engenheiro. A gente pode fazer essa conclusão. De duas premissas, eu posso concluir P e Q. E aí, se a gente analisar aqui a nossa tabela, aqui também, por favor, corrijam, que aqui é falso e não verdadeiro. Não sei o que eu estava na cabeça para colocar verdadeiro, mas é falso. Se a gente vai analisar, ó, as nossas premissas P e Q, para a gente analisar a condicional associada, a gente não tem que fazer isso aqui, ó, P e Q, condicional com a minha conclusão. É isso que nós temos que fazer. Observe que P e Q vai ser igual, vai ser condicional ela mesma, então esse argumento ele vai ser válido. Lembre-se sempre, para validar um argumento, eu faço a conjunção das proposições e depois analiso a condicional. A regra da absorção é dada uma condicional P com Q como premissa, dela deduzir como conclusão uma outra condicional com o mesmo antecedente P e cujo consequente é a proposição P e Q. Esse que é o esquema. Ó. Eu tenho aqui uma condicional e isso vai acarretar nessa conclusão. E aí nós vamos analisar a tabela verdade. Aqui nós temos as nossas premissas, né, P e Q, e aqui é a minha premissa, P e Q. E aqui nós temos a nossa segunda parte da nossa regra de inferência é qual? É P condicional P e Q. Então, nós vamos fazer P condicional P e Q, essa é a minha conclusão. E aí nós vamos ter verdade, falso, verdade e falso. E aí nós vamos comparar agora as nossas colunas da premissa com a minha conclusão. Para isso ser verdade, P e Q, condicional P, condicional P e Q, tem que ser uma tautologia. E aí eu acho que eu estou me confundindo em linha e coluna. Para ser uma tautologia, quando a gente fizer a condicional dessa com essa, vamos fazer, ó, V condicional V, V. F condicional F, V. V condicional V, V. V condicional V, V. Para ser tautologia, a coluna deve ser verdadeira. Se a coluna é verdadeira, nós temos uma tautologia. Isso é a ideia de tautologia. Mas para a gente não ficar fazendo toda vez essa mesma condicional, a gente analisa o caso em que na minha última coluna eu teria um valor F. E aí eu analiso a linha. Para eu verificar se na minha última coluna tem um valor F, eu analiso a linha. Aí a gente analisa se a linha tem V e F, não é tautologia. É essa que é a ideia. A tautologia está relacionada com a última coluna da minha tabela verdade, da minha condicional. Já para a gente analisar a validade, a gente analisa o caso em que não é, que eu não vou ter a última coluna. E quando que isso vai acontecer? Quando a primeira é verdadeira e quando a segunda é falsa. Essa que é a ideia. E aí agora eu trouxe um resumo, né, das nossas regras que a gente viu. Acompanhe. No quadro a gente tem as regras que a gente viu. Então essas são as regras que nós analisamos hoje e que nós sabemos que são argumentos verdadeiros. Independente, né, dos seus valores lógicos, nós temos que aqueles argumentos eles são válidos, analisando, utilizando a tabela verdade. Essas regras elas serão muito importantes a posteriori para a gente trabalhar com a argumentação com outros métodos de validade de argumento. Quando a gente fala em argumentos válidos, nós temos as regras de inferência,
Nós falamos da conjunção, da simplificação, da adição, e nós temos outras duas, que é o modus ponens e o modus tollens. E antes de iniciar, eu já quero deixar um aviso. Se por acaso eu confundir a regra de um com o outro, me perdoem, mas é porque é um pouquinho confuso. Então, vocês considerem aquilo que está escrito no nosso slide. Porque às vezes eu vou falar aqui e aí eu confundo as proposições. Então, se isso acontecer, você já está avisado, considera o que está escrito no slide, que essa é a regra correta. Se eu falar o contrário, aí você fala, professora, deu um negócio ali e não está certo, tá bom? E qual que é a ideia do modus ponens? Acompanhe no quadro. O modus ponens, ele é conhecido como regra da separação e permite aqui, junto, deduzir a conclusão que, a partir das premissas P condicional Q e P. Por exemplo, se faz calor, então a água da piscina está quente. Essa é a minha primeira premissa. Se faz calor, então a água da piscina está quente. A minha premissa, ela é dada por P condicional Q. E aí eu tenho a minha segunda premissa, que é P. O que a gente pode concluir? Que a água da piscina está quente. Nós temos, se faz calor, então a água da piscina está quente. Essa é a minha condição, para a água estar quente tem que fazer calor. E eu estou afirmando que faz calor. Se está fazendo calor, o que eu posso concluir? Que a água da piscina está quente. E como que a gente representa essa regra de inferência, esse modus ponens? Eu tenho uma condicional e aí eu tenho a minha primeira premissa, a minha primeira proposição. Eu posso concluir a minha segunda proposição. Eu tenho uma condicional montada por duas proposições e quando eu tenho como premissa a primeira proposição, a gente conclui a segunda proposição. Já o modus tollens é, de certa forma, uma negação uma da outra. Mas antes da gente ver o modus tollens, eu trouxe a tabela verdade para a gente analisar que realmente esse argumento é válido. Acompanhe no quadro. Nós temos aqui o nosso argumento. A nossa premissa era P condicional Q e a nossa premissa era, a segunda premissa era P. E a gente acarreta em Q. Fazendo, então, P condicional Q e P, nós vamos ter esse valor. E aí a gente analisa com a conclusão. Vou na linha verdade, verdade. Agora, se você optasse por fazer a condicional, aí aqui na última coluna teria que ter uma tautologia, que é o que acontece. Percebeu a diferença entre a gente analisar a coluna e a gente analisar a linha? Uma a gente está analisando a tautologia e no outro a gente está analisando só um único caso em que não teria uma tautologia. Essa é a minha premissa e a minha conclusão. E agora sim o modus tollens. O modus tollens ele fala o seguinte, ó, se faz calor, então a água da piscina está quente. É a mesma premissa anterior. E aí eu afirmo para você que a água não está quente. Se a água não está quente é porque uma condição para a água da piscina estar quente é justamente fazer calor. E eu estou afirmando que a água não está quente. Então o que a gente pode falar? Que não está fazendo calor. A gente tem ali a nossa premissa composta por P condicional Q. A gente tem a negação da minha segunda proposição. O que eu concluo? A negação da minha primeira proposição. Esse é o meu argumento. Se eu tenho uma condicional e a negação da minha segunda proposição, eu posso concluir a minha primeira proposição. E aí, nós temos aqui a tabela verdade, da mesma forma. Aqui é a minha premissa. Ah, tá escrito aqui, peraí. Aqui é a minha premissa e aqui é a minha conclusão. Verifico na linha se eu tenho VF. A gente não tem VF. Ok, a minha condicional ela vai dar uma tautologia. Essa que é a ideia, né? Se eu tenho VF, a minha condicional ela não vai dar uma tautologia. Agora, se eu não tenho, ela vai dar uma tautologia. E aí a gente pode comparar o modus ponens com o modus tollens. Se a gente analisar aqui, ó, a nossa frase é a mesma, né, a premissa. O que está acontecendo com a segunda premissa? Aqui, a segunda premissa, a gente está afirmando a primeira proposição. Logo, a gente conclui a segunda proposição. Aqui no modus tollens, a gente está negando a segunda proposição. Logo, a gente conclui a primeira proposição. E aí, quando a gente analisa
as tabelas verdades desses argumentos, né? Aqui nós temos no primeiro, a gente tem o modus tollens e aqui a gente tem o modus tollens. Essa daqui, ó, que é a condicional que a gente está analisando do meu argumento. Para a gente verificar se era ou não verdade, bastasse que a gente comparasse essa com essa. Aqui, se a gente não quisesse fazer essa linha, ó, o que nós teríamos que fazer? V com V, porque essa daqui é o meu argumento. Opa, perdão, e essa daqui é a minha conclusão. V com V vai dar verdade, F com F vai dar verdade, F com V vai dar verdade, F com F vai dar verdade. Temos aqui a nossa tautologia. E se a gente faz o mesmo procedimento embaixo, a gente também tem como sendo uma tautologia. E a tabela verdade dessas duas, elas são equivalentes. Então, a gente pode relacioná-las entre si através da contraposição. O que é a contraposição? Se eu tenho uma condicional, é equivalente, ou seja, a tabela verdade de P condicional Q é a mesma tabela verdade de não P condicional, não Q condicional, não P. Lembre-se o que é equivalência. Nós vamos ter que o modus ponens é P condicional Q, a minha primeira premissa, e a segunda premissa é P. Concluímos que, aplicando a contrapositiva, nós vamos ter aqui, ó, a contrapositiva nessa. Nós vamos ter não Q condicional não P, a contrapositiva de P vai ser não Q, e isso vai acarretar a não P. Esse é o modus tollens, é outra forma também da gente trazer o argumento do modus tollens, porque a gente escreve ele como sendo P, Q, não Q, e a gente conclui não P. Essa é uma forma da gente trazer o argumento, ou da outra forma. Você pode encontrar as duas formas em livros didáticos. Esses modus ponens e modus tollens a gente utiliza muito, né? Que são regras assim que a gente, às vezes, até no nosso dia a dia, é mais fácil da gente identificar, é mais fácil da gente trazer alguns exemplos. Esses são mais dois outros argumentos válidos que a gente precisa entender, que a gente precisa saber para a gente aplicá-los em algumas situações. Quando nós temos os argumentos, nós podemos utilizar a validade desses argumentos, analisar esses argumentos, se eles são válidos ou não, para a gente tomar uma decisão. E aqui eu trouxe uma situação em que uma pessoa, né, de uma empresa, ela precisa tomar uma decisão. E para isso ela tem que analisar as informações que foram dadas para chegar a uma conclusão. Nesse caso, as informações são as nossas premissas. Então, eu analiso as premissas e vejo, tá, o que eu vou decidir? O que eu faço? Eu compro ou não compro? De acordo com essas premissas. Acompanhe no quadro. Se houver a necessidade de determinada matéria-prima, então há algum pedido de peças para motores de caminhões. Ao verificar junto com a produção, constatou-se que não houve pedido para a produção de peças para os motores de caminhões. E aí, qual que é o primeiro passo? Qual que é a decisão, né? E qual que é o primeiro passo? Nós estamos em linguagem materna. Nós vamos, em língua, né, materna, nós vamos transformá-la para a linguagem simbólica. A minha primeira proposição é, se houver necessidade de determinada matéria-prima, a gente tem P, há algum pedido de peças para motores de caminhões, a gente tem Q. Afirmou que não houve pedido para a produção de peças para os motores de caminhões, então o que está acontecendo? Eu estou negando Q, ou seja, negação de Q. Nós temos, primeira premissa, P condicional Q, segunda premissa, não Q. Tá, se eu tenho algo desse tipo, o que a gente pode concluir? E aí a gente vai lá nos nossos argumentos válidos e analisamos. Eu tenho isso. Nos meus argumentos válidos, eu tenho algum argumento que me diz isso? Se eu tenho uma proposição condicional com outra e eu tenho a negação da segunda, o que eu posso utilizar? O modus tollens. O modus tollens me diz que quando eu tenho esse tipo de premissa, a minha conclusão sempre vai ser a negação da minha primeira premissa. Logo, eu negando a primeira premissa, não vai ter necessidade da gente comprar, da Regina comprar determinada matéria-prima. Então, a Regina não precisa autorizar a compra porque não vai ter necessidade. Agora, se a gente fosse analisar, se houver necessidade de determinado tipo de tinta,
Então, há algum pedido de um determinado tipo de caminhão. Ao verificar junto com a produção, constatou que houve a necessidade de comprar determinado tipo de tinta. Mais uma vez, vamos transcrever em termos simbólicos. Se houver necessidade de determinado tipo de tinta, isso é a minha proposição P. A minha proposição Q, há um pedido de um determinado tipo de caminhão, e aqui a gente está afirmando que houve a necessidade de eu comprar um determinado tipo de tinta. Eu tenho a minha premissa P condicional Q e eu tenho a minha segunda premissa P. E aí nós vamos lá nas nossas regras de inferência e vemos qual o argumento, a partir de qual que é a conclusão que a gente pode ter de um argumento onde eu tenho P condicional Q e eu tenho P. O que eu posso concluir a partir disso? Utilizando a regra do modus ponens, nós sabemos que se eu tenho uma condicional e depois eu afirmo a primeira proposição, eu concluo a segunda proposição. Nós vamos ter que houve o pedido de um determinado tipo de caminhão. Por quê? Porque eu precisei comprar tinta. A condição para ter o pedido era se eu fosse comprar tinta. Se fosse necessário, teria um pedido de um determinado tipo de caminhão. Essas regras de inferências, o modus ponens, o modus tollens, a simplificação, nós sempre analisamos as premissas e aí a gente vê qual tipo de argumento, né? Eu tenho um argumento fundamental que me permite já concluir isso direto? E aí a gente vai lá nos nossos argumentos fundamentais e aí a gente decide. Ah, eu posso sim, aqui é P, aqui é Q. A gente utiliza esses argumentos fundamentais para a gente concluir algo, né, que já foi provado que sempre vai ser assim. O objetivo dessa atividade é que vocês transformem da linguagem materna para a linguagem simbólica. Eu venho batendo nessa tecla, né, há algum tempo. Por quê? Todos os exercícios de lógica que nos dão, o que está escrito? Está escrito na língua materna. Mas para a gente operar com esses argumentos, com essas proposições, nós temos que transformá-lo na linguagem simbólica. E mais, quando a gente fala em argumento, nós temos que saber muito bem quem que é premissa e quem que é conclusão. Porque se a gente vai analisar a validade do argumento, premissa com conclusão. Já pensou se a gente troca? Vai dar tudo errado e aí nós não vamos conseguir fazer. É importante que você saiba transformar para a linguagem simbólica e mais, você saiba identificar o que é premissa, o que é conclusão. Acompanhe no quadro a proposta da atividade. Eu quero que você analise esses argumentos, me dê a representação simbólica e me fale o que é premissa, o que é conclusão. Eu vou dar um tempinho para você fazer. Se você tiver alguma dúvida, se você ainda não entendeu a respeito da tautologia e se a gente analisa a coluna ou a linha em relação à tautologia, por favor, mande, que aí eu retomo essa explicação. Para analisarmos, nós vamos primeiro olhar para cada um desses argumentos na língua portuguesa e nós vamos transformá-lo para a linguagem simbólica, destacando o que é premissa e o que é conclusão. Acompanhe no quadro. O primeiro argumento é: se João é pescador e pinta quadros, portanto, João pinta quadros. Nós temos aqui P, aqui Q e a gente conclui que a minha premissa é P e Q, concluindo que essa é uma regra de inferência, uma regra que nós vimos, que é a regra da simplificação. Se eu tenho uma conjunção, nós vamos ter como resultado uma das premissas, ali no caso Q, e a gente também pode concluir P.
Se Carlos tem dinheiro, então ele vai ao cinema. Eu estou afirmando que o Carlos foi ao cinema. O que nós concluímos? Que o Carlos possui dinheiro. Nós temos aqui P condicional que, nós temos falando que o Carlos foi ao cinema, logo a gente conclui, P. Esse também é uma regra, né? É uma regra de inferência e a gente denomina ela por... Ih, agora sumiu, gente. É parecida com o modus ponens, né? Porque no modus ponens a gente afirma P. E aqui, depois, aqui nesse caso a gente tá... A nossa premissa é Q e aí afirma P. Eu vou me lembrar ainda do nome dessa regra e aí eu falo para você. Se a máquina passou por uma manutenção preventiva, então ela funciona corretamente. A máquina não passou por uma manutenção preventiva, logo a máquina não funciona corretamente. Quem são as minhas proposições? A primeira proposição, a máquina passou por uma manutenção preventiva. A minha segunda proposição, a máquina funciona corretamente. Não P é a negação de P e não Q é a negação da minha Q. As minhas premissas se a máquina passou por manutenção preventiva, então ela funciona corretamente. E a minha segunda proposição está falando que a máquina ela não passou por uma manutenção preventiva. Então eu concluo não que. Esses, né, são alguns dos argumentos. Esse também tem uma semelhança muito grande com o modus tollens, mas no modus tollens nós temos uma condicional, a negação da segunda proposição. E aí a gente tem a primeira proposição. É algo parecido, mas é algo que você pode, né, fazer uma associação. E aí, uma aluna aqui me pediu para explicar novamente a tautologia. Vamos lá. A tautologia, nós vamos analisar a tabela verdade. É isso que é a ideia. A tautologia é um conceito que eu vou analisar a última coluna da tabela verdade. Eu tenho lá, minha última coluna da tabela verdade. Fiz todos os meus conectivos e olhei para a última coluna. Na última coluna, eu vou ter sempre valores verdadeiros. Isso que é uma tautologia. Agora, esquece a tautologia e vamos analisar a validade de um argumento. Esquece a tautologia. Esquece que eu falei de tautologia. Quando a gente vai analisar a validade de um argumento, eu tenho que analisar a condicional associada. Para a gente analisar a condicional associada, nós vamos ter conjunção das premissas, né, condicional com a minha conclusão. É isso que nós fazemos. E aí nós montamos a tabela verdade bonitinha e depois a gente compara coluna da premissa com coluna da conclusão. É isso que nós fazemos. E aí nessa comparação, o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar uma linha em que a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Se você identifica essa linha, o argumento ele não é válido. Se você não identifica essa linha, o argumento é válido. Por quê? A gente não tem que fazer a condicional, então eu vou fazer condicional da premissa com condicional da conclusão. Se eu tenho premissa verdadeira, condicional com conclusão falsa, qual que é o resultado que nós vamos chegar? Falso. E aí, na minha última coluna da tabela verdade, nós vamos ter um valor falso. Eu vou furar a ideia da tautologia, porque tautologia, para ser uma tautologia, nós temos que ter valores verdadeiros. Se você ainda não entendeu, me mande, que ao final da aula eu faço a tabela verdade bonitinho, que às vezes eu falando assim fica complicado, né? Eu faço a tabela verdade e aí a gente explica, você vê mais direitinho qual que é essa ideia da tautologia. Então, se você não entendeu, por favor, mande para o tutor, que ele me avisa e eu explico novamente. Quando nós falamos em argumentos, nós temos um conjunto de premissas e essas premissas a gente tem uma conclusão. É essa que é a ideia do argumento. E aí nós temos um tipo especial de argumento, que são os silogismos. Atenção a esses silogismos, eu vou dar uma dica, se você pretende aí alguma vez, por algum tempo, né, prestar um concurso público, silogismo despenca em concurso público que tenha raciocínio lógico. É algo que cai bastante para ser analisado, então você tem que saber o que é um silogismo e quais são as características, o que o caracteriza como tal. Acompanhe no quadro a ideia de silogismo. Um silogismo é um tipo particular de argumento dedutivo
constituído apenas de duas premissas e uma conclusão. Então, aqui eu não vou ter um conjunto maior de premissas, eu tenho duas premissas e uma conclusão. Por exemplo, todo peixe é vertebrado. Tá bom, isso é uma característica do peixe, ser vertebrado. E aí, na minha segunda premissa, eu falo para você, todos os tipos de tubarão são peixes. Veja, ser peixe significa que é vertebrado. E eu estou afirmando que o tubarão é um peixe. Logo, o que a gente pode concluir? Que o tubarão é vertebrado. E nós temos aqui um silogismo. Por quê? Eu tenho um argumento composto por apenas duas premissas e uma conclusão. E aí, quando a gente fala em silogismo, a primeira premissa, ela é a mais abrangente, nós chamamos de premissa maior. E aqui a gente chama de premissa menor. E ao falar de silogismo, nós também temos que lembrar, nós também temos que identificar que um silogismo ele é composto por, ele tem três termos, que a gente denomina termo maior, termo médio e termo menor. O termo maior é o termo que cumpre o papel de predicado na conclusão do argumento. Já o termo menor é o termo que cumpre o papel de sujeito na conclusão do argumento. E já o termo médio é aquele que aparece apenas nas premissas do argumento. E aí você deve estar, professor, mas o que é esse sujeito, o que é esse predicado? Aí a gente tem que ir lá na língua portuguesa para a gente identificar. O sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala. E o predicado é uma informação dada sobre o sujeito. Tá bom, professor, tá lindo. Mas um exemplo, vamos lá. Todo peixe é vertebrado. Todos os tipos de tubarão são peixes, todo tubarão é vertebrado. E aí nós vamos identificar quem que é o termo médio, quem que é o termo menor e quem que é o termo maior. O termo médio é aquele que aparece repetido nas duas premissas, mas ele não aparece na conclusão. Aí a gente olha premissa 1 e premissa 2. Qual que é o termo que aparece nas duas premissas? É o termo peixes. Então, nós temos o peixes, como sendo o termo médio. Aqui desconsidera a frase do meio, que eu coloquei em ordem invertida, e vamos analisar o termo menor. Eu acho que fica mais simples da gente entender. O termo menor, ele cumpre o papel de sujeito na conclusão. E aí a gente vem aqui na conclusão, na nossa frase, e pergunta, todo tubarão é vertebrado. Aí você pergunta para a frase, quem que é vertebrado? É o tubarão. Então, o meu termo menor é o tubarão. E qual que é uma característica do tubarão? Ser vertebrado. Logo, o vertebrado, ele assume, ele cumpre o nosso papel de predicado. Isso que é a ideia. A gente pergunta para a conclusão mesmo, o que é, né? O que é ser vertebrado? Quem que é vertebrado? Todo tubarão. Então, a gente tem essa ideia. A gente faz pergunta mesmo. Lembro que na escola a minha professora de português sempre falava, pergunta para o verbo sobre quem que ele está falando. E aí o verbo ele vai te responder sobre o que ele está falando, de quem que ele está falando. E o predicado é a característica. O sujeito é de quem se fala e o predicado é a característica. Para ser um silogismo, nós temos que ter premissa maior, premissa menor, nós temos que ter termo médio, termo menor, termo maior e também nós temos que tomar cuidado com alguns casos. Acompanhe no quadro. O primeiro caso é que na conclusão nós temos os termos que não podem ter extensão maior do que nas premissas. Toda mulher gosta de novela e nenhum homem é mulher. Portanto, nenhum homem gosta de novela. Logo, a gente tem aqui que toda mulher gosta de novela é uma característica particular da mulher. Só que aqui, quando é na conclusão, isso está tendo uma extensão maior do que de todo homem. O termo médio ele não pode entrar na conclusão, lembrando que o termo médio é aquele que se repete nas premissas. O termo médio ele deve ser universal ao menos uma vez, ou seja, ele tem que ser uma característica universal daquilo que a gente está falando ao menos uma vez. Duas premissas negativas a gente não conclui nada. De duas premissas afirmativas a gente não conclui algo negativo. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca e de duas premissas particulares nada se conclui. Essas são características de um silogismo.
Se você tem isso, né, alguma dessas regras, se você tem algo que fere alguma dessas regras, ele não é silogismo. Por exemplo, eu tenho duas premissas negativas, eu não posso concluir uma premissa verdadeira. De duas premissas particulares, a gente não consegue concluir nada. Essas são algumas regras que a gente tem que levar em consideração para que seja um silogismo. Ao total, são 8 das regras. Ter premissa maior, ter premissa menor, ter uma conclusão, ter termo médio, menor, maior e essas outras regras que eu acabei de falar. Quando a gente olha para o silogismo, que é um tipo de argumento, nós temos, né, o que nós chamamos de... quando a gente olha para o silogismo, que é um tipo de argumento, esse silogismo ele é composto de duas premissas e uma conclusão. E aí nós podemos, a depender da característica dessas premissas e dessa conclusão, nós temos o que nós denominamos de tipos de silogismo, né? Nós podemos ter o silogismo categórico e o silogismo hipotético. Esses são os dois exemplos que eu trouxe. Acompanhe no quadro. Aqui o silogismo categórico, eles são silogismos em que as premissas articulam dois termos a um terceiro, e o silogismo é categórico pelo fato de conter proposições categóricas, ou seja, enunciado simples que contém apenas um sujeito e um predicado. O silogismo categórico, eu tenho premissas simples, que vão articular uma ideia a um terceiro. Por exemplo, todos os homens são mamíferos. Eu tenho aqui uma característica geral de ser mamífero, do homem, que é ser mamífero. E eu estou articulando essa característica, esse homem, a uma pessoa específica. Eu estou falando que Carlos é homem. Logo, o que nós podemos concluir? Que Carlos é mamífero. Por quê? Característica de ser homem é ser mamífero. Como Carlos é um homem, ele é mamífero. Já o silogismo hipotético é aquele que parte de vários julgamentos baseados em hipóteses e acaba tirando uma conclusão válida relacionada entre si. Se você investe no mercado de valores, então ficará rico. Se você fica rico, então você será feliz. Veja, aqui para você ficar rico, você tem que investir no mercado de valores. E aqui, se a gente fica rico, a gente fica feliz. O que a gente pode concluir? Se você investe no mercado de valores, então você será feliz. Por quê? Se você está investindo no mercado de valores, você fica rico. E se você fica rico, você é feliz. E quando a gente fala no silogismo hipotético, a gente também pode ter o silogismo hipotético misto. E o que é esse silogismo? Ele mistura a hipótese da primeira premissa com uma segunda e uma terceira categoria. Eles podem ser negativos ou positivos, com estruturas diferentes. É as regras de inferências modus ponens e modus tollens. Por exemplo, se João vai trabalhar, então Fernanda ficou em casa. E aí eu estou afirmando para você que o João foi trabalhar. O que nós podemos concluir? Que a Fernanda ficou em casa. Essa é a ideia do silogismo hipotético. Nós temos no primeiro caso o hipotético normal. Nós temos uma condicional associada a outra condicional. E aqui no caso não, a gente tem condicional e a gente tem afirmação ou negação de uma outra proposição. E aí a gente conclui determinada, né? A gente faz uma determinada conclusão. Esses são os tipos de silogismo. Lembrando que silogismos são argumentos, só que são argumentos que a gente trabalha só com duas premissas e uma conclusão. Vamos ver alguns exemplos de silogismos. Acompanhe. Todo morango é vermelho. Eu estou falando que toda fruta, todo morango que você encontrar é vermelho. E eu falo para você que alguma fruta ela não é vermelha. Se eu estou falando que alguma fruta ela não é vermelha, o que eu posso falar? Que alguma fruta não é morango, porque ser vermelho é uma característica de morango. Logo, nós temos aqui um silogismo categórico. Se Antônio é estudante, então Isabela é dona de casa. Eu estou afirmando que o Antônio é estudante. O que eu posso concluir? Que a Isabela é dona de casa. Nós temos aqui um silogismo hipotético. Eu tenho P, eu vou escrever aqui, P, então, que... E eu estou afirmando que o Antônio é estudante. Eu tenho aqui o modus ponens. Se eu tenho uma condicional e depois eu afirmo a primeira proposição, nós temos a segunda proposição como afirmação. Todo pássaro é bonito. Isso é uma característica do pássaro, ele ser bonito. E aí eu estou afirmando que todo bonito é agradável. Tudo que é bonito é agradável. Se tudo que é bonito é agradável e ser bonito é uma condição, é uma característica do pássaro, a gente pode falar que algo agradável é um pássaro. Porque ser agradável é uma característica de bonito e ser bonito é uma característica de ser um pássaro.
Nós temos aqui um silogismo categórico. Ou ainda, se eu adormecer de manhã, eu vou chegar atrasado ao trabalho. Se eu estiver atrasado para o trabalho, eles chamarão a minha atenção. Portanto, se eu dormir de manhã, se eu durmo de manhã, eu chego atrasado. Se eu chegar atrasado, eu tenho uma consequência, vai chamar minha atenção. Se eu dormir de manhã, então, o que vai acontecer? Eles vão chamar minha atenção, porque eu vou chegar atrasado. Então, nós temos aqui um silogismo hipotético. Esses são alguns dos tipos de silogismo, né? Você tem N exemplos de silogismo e você tem que fazer. É usar a lógica mesmo. Você não precisa ficar se atento. Isso daqui é um silogismo hipotético, isso aqui é um silogismo categórico. Não. Você tem que ficar atento à lógica ali por trás. Se a conclusão que eu chego, ela realmente pode ser feita de acordo com aquelas premissas, analisando aquelas premissas. É isso que precisa ficar claro. E você saber também, um silogismo, tenho duas premissas e uma conclusão. É um tipo de argumento com essa característica e outras características que também precisam estar claras. Uma forma da gente provar a validade de um argumento é utilizando a tabela verdade. Então, eu posso utilizar a tabela verdade para provar a validade de um argumento, mas também nós podemos utilizar o que nós chamamos de redução ao absurdo ou dedução por absurdo. O que é? O próprio nome já diz. Nós vamos chegar a um absurdo. Nós vamos fazer N manipulações ali nas minhas proposições, de tal forma que, utilizando os argumentos válidos, ou seja, utilizando as regras de inferência, de tal forma que eu chegue em um absurdo ao final. E que absurdo seria esse? Eu chegar a uma proposição do tipo que e não que, ou seja, a proposição é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso pode? Não, porque isso fere o princípio da não contradição. O princípio da não contradição fala: uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Essa que é a ideia da redução ao absurdo. Acompanhe no quadro. Nós vamos supor, para demonstrar por absurdo, nós vamos demonstrar um teorema e para demonstrar esse teorema, o que acontece? Ele afirma que certa conclusão é válida. Então, na demonstração por absurdo, a gente adiciona a negação da conclusão. E quando a gente adiciona a negação dessa conclusão e trabalha com ela como sendo uma premissa adicional, nós buscamos uma contradição, que é aquilo que eu falei. Nós vamos buscar uma proposição em que ela seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo, chegando assim ao que nós chamamos de absurdo. Essa que é a ideia por trás. E para a gente trabalhar com a demonstração por absurdo, nós precisamos relembrar as regras de inferência. Quando a gente vai demonstrar por absurdo, é importante que a gente tenha ali do ladinho as nossas regras de inferência. São todas as regras, e essas regras são argumentos que a gente sabe que é válido. Então, se eu tenho uma proposição P, eu posso concluir P ou Q. Se eu tenho duas proposições, eu posso concluir a conjunção dessas proposições. Se eu tenho uma condicional, eu posso concluir P condicional com P e Q. Essa que é a ideia. A gente olha para as premissas e aí a gente vê o que eu posso concluir. Aqui nós temos também outras regras de inferência, né? Modus ponens, modus tollens. Aqui o silogismo hipotético, eu tenho duas condicionais, então a gente conclui uma. Aqui o silogismo disjuntivo, se eu tenho P ou Q e não P, eu posso concluir P. E assim, né, nós temos essas regras de inferência. Vamos ver um exemplo. João é pescador ou Maria é merendeira. Eu estou falando para você que João não é pescador, essa é a minha premissa. E aí eu quero afirmar, eu quero verificar se eu posso afirmar que Maria é merendeira. As nossas premissas são: João é pescador ou Maria é merendeira e João não é pescador. Essas são as minhas duas premissas. E aí nós vamos utilizar a dedução por absurdo para verificar se eu posso falar que a Maria é merendeira. Essa que é a ideia. Mas para a gente fazer isso, o que nós fazemos? Nós negamos a conclusão. A conclusão é: Maria é merendeira. É isso que a gente quer provar. Se é verdadeiro ou não. Se eu posso falar isso, se eu posso afirmar isso ou não. Negamos a nossa conclusão, transformamos ela como uma premissa e aí a gente faz algumas manipulações. Acompanhe no quadro. João é pescador ou Maria é merendeira. Nós temos aqui P ou Q. E João não é pescador, nós temos não P. Nós temos esse argumento, né? Eu quero P ou Q, não P, e eu quero provar que. Eu quero provar que Q é algo verdade, que eu posso afirmar isso.
que nós fazemos? Nós negamos a conclusão, ou seja, a gente fala que a Maria não é merendeira. E aí a gente escreve da seguinte forma uma dedução por absurdo. Eu tenho aqui as minhas premissas e a minha conclusão era P ou Q, não P. Isso conclui que eu vou negar a minha conclusão e eu vou transformá-la como sendo uma premissa. E aí, isso vai acarretar numa conclusão, que a gente vai verificar se é absurda ou não. Para isso, o que eu faço? Eu coloco, professora Daiane, e aí eu quero deixar bem claro. Professora Daiane, esta que está aqui em frente de vocês, né, na frente de vocês, ela organiza, para fazer esse tipo de dedução por absurdo, eu organizo em tabelas. Eu coloco de um lado a parte simbólica, a parte na linguagem natural, e do outro eu coloco a parte simbólica. Para mim, fica mais fácil assim. Mas no livro você vai perceber que não, no livro ele coloca só a parte simbólica. Então, eu acho mais fácil assim. Se você achar mais fácil da outra forma, ou a forma que você quiser para aplicar esse método, fique à vontade. Eu trouxe a forma que eu acho mais simples e que eu acredito que você vai enxergar mais facilmente. Mas se você achar outra forma, pode fazer da forma que você quiser, desde que você aplique corretamente a validade dos argumentos. Então, retomando ao quadro, vamos ver como que a gente faz essa dedução por absurdo. Nós temos a primeira premissa, João é pescador ou Maria é merendeira. A segunda premissa, João não é pescador. E a terceira premissa, Maria não é merendeira. Essa é a minha coluna da língua portuguesa, essa é a minha coluna da linguagem matemática. Aqui eu representei P ou Q, não P e não Q. E aí, que tá o negócio? A gente olhou ali para os nossos argumentos, beleza. Eu tenho P ou Q, não P e não Q. E aí a gente vai lá para a nossa tabela de inferências aqui na câmera de documentos. Eu trouxe aqui na câmera de documentos, olha, todas as nossas regras de inferência, para ficar mais fácil para você ver. Ó. Eu tenho lá, a minha proposição 1 é P ou Q, tá? E eu tenho não P e não Q. E aí a gente vai lá nas nossas regras de inferência e vê, tá, quando eu tenho premissa P ou Q? Ah, eu tenho premissa P ou Q aqui, ó. Se eu tenho uma premissa P ou Q e depois eu tenho uma premissa não P, eu posso concluir que isso aqui já está me falando que é verdade. Então, aplicando o silogismo disjuntivo na primeira premissa, que é P ou Q, e na segunda premissa, que é não P, o que a gente conclui? A gente conclui que. Então, retomando ao quadro, nós vamos ter aqui, eu vou fazer essa premissa com essa premissa, eu vou concluir que, por qual regra? Pelo silogismo disjuntivo. As duas premissas, elas pertencem ao silogismo disjuntivo. Logo, a gente pode concluir que Maria, aí no 5, a gente tem aqui que. E aí, o que a gente pode fazer? A gente tem que chegar num absurdo. A gente tem que chegar em algo em que é verdade e é falso ao mesmo tempo. E aí a gente volta lá para nossa tabela de regras de inferência. E aí a gente vê, tá, eu tenho duas proposições sozinhas. Então, cada uma das minhas proposições é premissa. Olha aqui. Se eu tenho duas proposições, eu posso concluir a conjunção dessas proposições. Então, nós vamos aplicar a conjunção. Retomando ao quadro, nós temos, então, que a premissa 3 com a premissa 4, nós vamos fazer a conjunção e chegamos num absurdo. A gente chegou aqui que e não que. Isso pode? Não. Por quê? Princípio da não contradição. Uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Como a gente chegou no absurdo, o que nós vamos concluir? Nós vamos concluir que a Maria é merendeira, né? Por quê? Porque eu cheguei a um absurdo. Essa que é a ideia da redução por absurdo. Eu tenho lá as minhas premissas, eu tenho um argumento e eu quero provar se a minha conclusão é verdadeira. Para eu provar se a minha conclusão é verdadeira, a gente nega a conclusão e trata ela como uma premissa. Aí a gente vai lá na nossa tabela de regras de inferência e procura premissas que têm aquela cara. E aí a gente vai deduzindo, a gente vai concluindo. A ideia é que a gente chegue em um que e não que, P e não P. Algo que é verdade e falso ao mesmo tempo. Se a gente consegue chegar nisso, ok, é verdade. Agora, se a gente não conseguir, quer dizer que aquela conclusão ela não é verdadeira.
Nós podemos utilizar a dedução por absurdo para analisar a veracidade ou não de um argumento, e isso pode nos auxiliar na tomada de decisão, dependendo da situação que nós temos. Acompanhe no quadro o argumento que nós vamos analisar. A Regina, ela trabalha em uma empresa em que ela é responsável por gerenciar a produção e estão tendo alguns problemas com as máquinas. E o gerente da área, ele não sabe falar o porquê, mas ele tem algumas informações. Ele falou que se a matéria-prima é de qualidade, então o produto tem qualidade, o produto final ele tem qualidade. Aí ele falou que o funcionário cometeu um erro, ou o produto final não tem qualidade. E por fim, ele afirmou que o funcionário não cometeu um erro. Aí, baseado nesses fatos, o que o gerente afirma? Está falando que a causa desses problemas que estão tendo lá é que a matéria-prima utilizada na produção, ela não é de qualidade, é por isso que estão tendo esses problemas. E aí a Regina, ela tem que saber, né? O que ela vai falar? E será que esse julgamento do gerente está certo? Será que o problema é mesmo porque a matéria-prima não é de qualidade? Essa é a minha conclusão. Baseado nas informações, baseado em certas premissas, o que o gerente concluiu? Ele concluiu que a matéria-prima não é de qualidade. E aí cabe a nós verificarmos se ele está certo. Será que essa conclusão ela é verdadeira? Para isso, nós vamos utilizar a redução ao absurdo, a dedução por absurdo. Para isso, qual que é o primeiro passo? Transcrever para a linguagem proposicional, para a linguagem simbólica. Acompanhe no quadro. Primeiro, a matéria-prima é de qualidade, a nossa proposição P. O produto final tem qualidade, a nossa proposição Q. E o funcionário cometeu um erro. Assim, aquelas três afirmações lá e a conclusão, nós podemos escrevê-la como sendo: se a matéria-prima é de qualidade, o produto tem qualidade. O funcionário cometeu um erro ou o produto não tem qualidade. Por fim, o funcionário não cometeu um erro. Essas são as minhas premissas. E qual que é a conclusão que o gerente chegou? Que a matéria-prima ela não tem qualidade. O que nós fazemos para deduzir por absurdo? A gente utiliza a conclusão, né, que é aquilo que a gente quer provar, como sendo uma negação. Logo, a gente tem que, se a matéria-prima é de qualidade, então o produto é de qualidade. Deixa eu retomar aqui a minha... Se a matéria-prima é de qualidade, então o produto tem qualidade. Ou o funcionário errou, ou o produto final não tem qualidade, o funcionário não errou, e aí a gente nega a conclusão. O gerente está falando que a matéria-prima não é de qualidade. Se eu estou negando, nós vamos ter P. E aí nós vamos ver qual conclusão que nós chegamos, se é uma conclusão verdadeira ou se é uma conclusão falsa. Vamos montar a nossa tabela. A minha tabela, né, que eu optei aqui, então a gente colocou a parte linguagem em matemática. Linguagem portuguesa, na língua de português, e aqui na linguagem simbólica. Cada uma dessas proposições, ela é dada, né, por essas coisas. E aí, o que a gente faz? Olha para as nossas premissas e busca uma regra de inferência. Se a gente olhar para a premissa 1 e para a premissa 4, veja, eu tenho P condicional Q e P. Isso daqui é o modus ponens. O que eu posso concluir? Eu posso concluir que. Ok, nós já temos ali uma conclusão. E aí, se eu olho mais um pouquinho para as minhas outras premissas, veja, eu tenho um não R e um R aqui. Será que eu tenho alguma regra de inferência que me fala isso? E aí, se a gente for lá na Câmara de Documentos, o que nós temos? Nós temos que o silogismo disjuntivo, o que eu tenho? Eu tenho uma premissa, uma proposição P, ou uma proposição Q, e a negação da primeira proposição. Isso eu vou concluir como sendo a segunda proposição. Você tem que entender que a segunda premissa é a negação da primeira. Entendendo isso, nós podemos aplicar o silogismo disjuntivo na proposição 2 e 3. Veja, nós temos aqui a proposição 2. Proposição ou segunda proposição. Então, nós teríamos aqui, ó, P ou Q. E se eu tenho a negação da minha segunda proposição, nós vamos ter a minha primeira proposição. Eu tenho aqui a negação, peraí, um minuto. Eu tenho a negação da minha primeira proposição
E aí eu tenho como conclusão a minha segunda proposição. Tá, aqui a gente tem R ou não que. Eu tenho a negação da minha primeira proposição. Qual que é o argumento? Não que. É a minha segunda proposição. Não quer dizer que sempre tem que ser verdadeiro. A gente tem que ir por essa lógica. Primeira proposição ou segunda proposição. Negação da primeira proposição, o que eu concluo? A segunda proposição, que nesse caso é não que. E aí, se a gente faz a conjunção com que e não que, o que nós chegamos? Nós chegamos a um absurdo, a gente chega a uma contradição. Com isso, a gente pode concluir, como a gente chegou a um absurdo, a gente pode afirmar que a conclusão realmente é que a matéria-prima ela não é de qualidade, logo, a Regina ela pode confiar na fala do gerente, né, na afirmação do gerente. É assim que a gente utiliza a regra por absurdo. Nós temos que tomar cuidado, entender bem as regras de inferência e não se ater a detalhes, né? A gente tem uma proposição condicional com outra e eu tenho a primeira proposição de premissa. Isso vai me dar a segunda proposição. Vai assim, não vai com sinal, porque nesse exemplo aqui a gente tinha primeira proposição ou segunda proposição, negação da primeira proposição. Isso dá a segunda proposição. Só que a nossa segunda proposição era negativa, né? Era um não. Era um não que. Se você vai pela regra, você ia procurar ali, por essa simbologia, a gente não ia encontrar. A gente tem que entender a ideia por trás de cada um desses argumentos, a ideia por trás de cada uma dessas regras de inferência. O objetivo da atividade é que a gente pratique um pouco mais da dedução ao absurdo. Eu vou mostrar aqui para você qual que é o objetivo da atividade, eu vou dar um tempinho para que você monte, por exemplo, quais são as minhas premissas, quais são as minhas conclusões. Se você tiver alguma dúvida, mande também. Eu vou preparar, enquanto eu dou esse tempinho, eu vou preparar uma tabela verdade aqui para explicar para vocês novamente a validade de um argumento. Então, daqui a pouquinho eu volto. Acompanhe no quadro qual que é a atividade. Essa é a atividade e eu quero que você transforme em linguagem simbólica. Eu já transformei, perdão. Eu já trouxe qual que é a linguagem simbólica e eu quero que você verifique se realmente o Marcos joga futebol. Monte a tabela aí, vai organizando, né, essa estrutura que daqui a pouco eu volto para a gente resolver essa atividade. Primeiro nós vamos corrigir essa atividade e depois eu faço a tabela verdade ali, monto passo a passo para que você entenda essa ideia melhor de validade do argumento quando a gente trabalha a ideia da tabela verdade. Como que a gente resolve essa atividade? Acompanhe no quadro. Nós temos aqui, primeiro, se a Natália joga vôlei, então o Marcos joga futebol, que é essa nomenclatura, essa linguagem. É fato que Natália joga vôlei e Felipe pratica tênis, nós temos aqui. E nós queremos provar que o Marcos joga futebol. Se a gente quer provar por absurdo, a gente vai supor que ele não joga futebol. Não que
E aí nós vamos ver a nossa conclusão. Aqui, linguagem em língua portuguesa e aqui, linguagem simbólica. E aí, é a mesma tabela, só que agora a gente tem como um todo. Aqui eu vou olhar para as minhas premissas, então estou olhando para as minhas premissas e eu vejo que regra de inferência que eu posso utilizar. Na 2, a gente pode utilizar a simplificação. Se ele me fala que se eu tenho uma proposição e outra proposição, nós podemos concluir uma das duas proposições. Nesse caso aqui, é melhor a gente concluir P do que R. Por quê? Se a gente concluir P, nós podemos utilizar aqui, ó. E aí nós temos o modus ponens e a gente chega como sendo que, fazendo a conjunção entre a premissa 5 e a premissa 3, nós vamos ter um absurdo. Portanto, o Marcos, ele realmente joga futebol. E aí agora eu vou fazer uma tabela verdade aqui para a gente provar a dedução de um argumento. Não reparem se ficar torto, porque eu vou fazer a mão livre aqui, então é bem provável que fique torto. Eu quero provar que P condicional Q, e gente, isso aqui é letra minúscula, tá? Porque meu P parece maiúsculo, mas é minúscula. E a minha premissa P, isso vai acarretar em quê? Utilizando a tabela verdade, o que nós temos? Nós vamos analisar a condicional associada. Eu vou analisar P condicional Q, faço conjunção com a minha segunda premissa, e isso tudo está condicionado a quê? É isso que nós vamos fazer. E aí a gente monta a tabela verdade. Então, vou montar aqui a minha tabela verdade. Primeiro, a gente coloca as premissas. Coloca os valores possíveis. VV, F, F. V, F, V, F. Ok, qual que é a minha primeira proposição que nós vamos fazer? P condicional Q. Então, a gente vem aqui e põe mais uma linha, ó. P condicional Q. V e V é V, V e F é F. F condicional V é V, F condicional F é F. Primeira parte da minha proposição, ok. Agora eu faço isso e isso. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Isso aqui e P. V com V, E e V. Opa, aqui eu tenho que escrever, né, gente? P condicional Q e P. Então, V e V, nós temos V. F e V, nós temos F. V e F, nós temos F. E V e F, nós também temos F. Essa que é a minha premissa. As minhas premissas são essas. E agora a gente tem que fazer isso condicional com quê? Então, nós vamos escrever aqui. P condicional Q e P condicional com a Q. Essa premissa nós vamos fazer com essa daqui, ó. Vai ficar meio rabiscado, mas é porque eu quero que você entenda. Nós vamos fazer isso condicional com a Q. Então, nós vamos ter V condicional V, isso é verdade. F condicional F, isso é verdade. F condicional V, isso é verdade. F condicional F, isso é verdade. Olha aqui, nós temos o que na nossa última coluna? Uma tautologia. O que é a tautologia? A última coluna, nós vamos ter valores verdadeiros. Cheguei numa tautologia, ok, a gente tem a validade de um argumento. É assim que a gente prova se um argumento é válido ou não. Mas o que a gente faz no mais rápido, né, para a gente analisar a validade de um argumento? E aí eu já vou colocar aqui no recapitulando, porque aí eu mostro para vocês aqui. Como que a gente faz? A gente tem lá o nosso P condicional Q, o nosso P, e a gente está chegando em Q. Nós fazemos a coluna do P condicional Q e do P, eu só vou colocar o resultado da premissa, tá? Mas a ideia é a mesma da tabela verdade. A minha premissa, quando eu faço P condicional Q e P, que é a minha premissa, certo? Nós vamos ter valor verdade, falso, falso e falso. É isso que nós vamos ter.
E aí, quando a gente analisa com a minha proposição Q, a minha proposição Q é verdade, falso, verdade e falso. Aí a gente vai analisar, para a gente não ter que fazer a condicional. Mas, na realidade, a gente está fazendo uma condicional, só que sem estar fazendo uma condicional. É um pouco estranho. Mas aí a gente analisa a minha coluna das premissas com a coluna da conclusão. E aí eu olho para a linha verdadeiro com condicional verdadeiro, nós vamos ter verdade. Nós não vamos ter nenhuma dessas linhas a falsidade. Por quê? Quando que é falso? Quando eu tenho VF. Se eu tenho VF, a minha condicional ela vai ser falsa. Por isso que a gente não tem um argumento válido. A gente, na teoria, vamos pensar assim, a gente utiliza a condicional associada e a gente encontra lá uma tautologia. A gente faz premissa condicional com conclusão. Essa que é a teoria. Na prática, a gente não faz a tabela verdade da condicional. Essa que é a diferença da premissa com a conclusão. A gente só analisa as colunas da premissa com a conclusão e busca um caso em que aquilo não vai ser verdade, que é o caso onde a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. É isso que a gente faz. Na teoria, a gente encontra a condicional, a gente faz a tabela verdade, e aí tem que ser tudo verdade, mas na prática a gente não faz essa condicional. A gente só analisa o caso que é falsidade. E aí, retomando rapidinho o que nós falamos na aula de hoje, acompanhe. Nós falamos da validade de um argumento, que eu acabei de explicar, as regras de inferência, que são argumentos válidos, e nós temos o modus ponens e o modus tollens. Falamos a respeito dos silogismos também, né, que são tipos de argumento, e os tipos de silogismo, e também falamos da redução ao absurdo. E aí, eu queria agradecer a todos vocês que mandaram as suas dúvidas. Hoje, Araguaiana de Tocantins mandou dúvida, eu espero que isso tenha esclarecido. Vitória da Conquista da Bahia, Ceabra da Bahia e Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, pediu para eu mandar um abraço. Então, um abraço a todos vocês. Se você ainda ficou com dúvida na ideia da tabela verdade, manda um e-mail para o seu tutor, manda uma mensagem para o seu tutor, que aí eu tento fazer o mais explicado possível para você, porque esse assunto é um assunto muito importante. Até a nossa próxima aula.